Bom dia, hoje é dia 18 de setembro, sextou, Friday, primeira aula do dia, língua portuguesa. Estamos conversando a respeito de textos de reportagem, discurso indireto, para complementar as apresentações da aula de ontem, dia 18 não, 17, que foi falado, cada um apresentou o seu conteúdo sobre língua e comunicação via internet. A gente vem conversando sobre as variações linguísticas, sobre possível padronização da língua. Meio que chegamos a um consenso que não é possível fazermos uma padronização da língua, já que ela acontece meio que como um fenômeno, as pessoas, ela é como se fosse um organismo, ela reage conforme o ambiente, né? E aí, para finalizar, nós falamos sobre as mídias, cada um falou um pouco, teve gente que falou sobre questões sociais, cada um falou, né? Teve gente que diz que é a favor, tem gente que diz que é contra, tivemos participação de mãe de aluno e tudo, né, John? E foi muito bacana essa discussão. Eu acho que é sempre válido. Pode ser que essa discussão, o ano que vem, já esteja obsoleta, se lançarem alguma mídia social, se mudar alguma coisa nesse meio do caminho, né? Eu falo porque eu sempre trabalhei com comunicação e tecnologia desde que comecei a dar aula, e realmente o negócio está cada vez mais absurdo, rápido, sintetizado, veloz e em quantidade, e às vezes a quantidade não é a qualidade. Então, a gente tem a aula de coisas como carta de reclamação, que eu estava falando para vocês, para a gente poder ter conteúdo, como diria o Matheus, background, né? O background, o bagagem, o conhecimento de mundo, para a gente poder saber como escrever, como produzir, porque senão você fica ali, né, discutindo, falando, eu não estou satisfeito. Não, vamos ser sucinto. Aconteceu tal coisa no dia tal, data tal, fui atendido por tal, comprei tal coisa deu problema, tem uma nota fiscal de acordo com a lei tal, né? E o que acontece? A linguagem digital acaba suprimindo um monte de informaçõezinhas e que às vezes são importantes, né? Cada vez mais elas estão se tornando documento. Hoje você manda um e-mail, ele é um documento, porque vem horário, vem um monte de coisa, né? E isso foi adequado com o tempo. Antigamente ele não era considerado documento, e hoje ele é, né? Devido à evolução da comunicação digital, certo? Eu acho que eu fiz com vocês esse dos pronomes, não fiz o organograma da página? Acho não, eu fiz o organograma, deixa eu só mudar aqui no livro digital. A gente fez. Fizemos sim, né? Na aula, antes de falar desses textos, eu pulei, porque depois eu expliquei o que eu queria que vocês fizessem na aula. Eu lembrei agora, não anotei. Foi no dia. Foi na terça-feira, não foi? Foi terça-feira, dia 15, que a gente viu esse organograma aqui. Não foi? Eu creio que sim. Eu creio não, foi. E agora nós vamos entrar em palavras em prática, né? Que é uma coisa ligada, continua. O conteúdo ele é todo interligado, aquilo que eu falei para vocês, né? O conteúdo ele é todo interligado. Então, por que a gente tanto estuda a língua portuguesa? Pois, professor, eu falo português. Por que eu estudo tanto língua portuguesa? Né? Por que vocês estudam tanto língua portuguesa? Porque a gente precisa dominar a nossa língua para colocar o que a gente aprende em prática, né? O matemático, ele escreve em números aquilo que ele quer quantificar, né? Então ele codifica aquilo que ele quer quantificar, né? Ele coloca um código. Então, se eu tenho 2 lápis na mão, 2 canetas na mão, eu faço aquele símbolo que é o número 2, certo? E aí eu quero representar que eu tinha um e aí veio o João e me deu outra, e aí eu tinha uma e fiquei com 2. Aí veio a Laís e me deu um lápis, entendeu? Aí eu tenho 2 de uma coisa e 2 de outra, já estou falando de grupo. Aí veio aqui uma pessoa e pegou uma caneta. Quanto que eu fiquei no total de material na mão e o que eu tenho de lápis de caneta? E tudo isso dá para representar matematicamente, né? Tudo isso dá para representar matematicamente com os códigos, né? O código comum que é a matemática, certo? Então, assim, a linguagem é mais ou menos a mesma coisa. A gente precisa dominar para a gente colocar em prática o que a gente sabe. O que acontece muito comigo como professor de língua portuguesa?
eu tenho dificuldade de me comunicar pelo WhatsApp. Por que eu tenho dificuldade de me comunicar pelo WhatsApp? Porque por mais que eu use, ó, olha que loucura, eu converso com vocês, converso com outras pessoas jovens, converso com gente da minha idade, converso com gente do meu trabalho, entendeu? Eu converso com vários grupos dentro do próprio WhatsApp. E aí, qual é a miscelânea aí? Qual é a história toda? Adequar a linguagem para cada tipo. Como é que eu vou adequar? Né? Então, eu tenho que ter esse conhecimento, colocar a palavra em prática. Então, por exemplo, quando eu estou dando aula para vocês, quando eu estou explicando a matéria, eu uso linguagem formal. Quando nós estamos batendo um papo aqui, que nós estamos brincando, estamos preenchendo algum exercício, eu posso mandar um isso mesmo. Posso mandar, entendeu? Alguma coisa no singular, sem concordância. Pode acontecer? Pode. É o correto? Não, não é. Mas o que é não é o correto gramaticalmente falando. Mas e se eu ficar agindo de maneira engessada? Vocês vão entender? Vocês vão ficar comigo na aula? Vocês vão compreender o que eu estou ensinando? Tá? Então, a gente precisa bolar estratégias, bolar conteúdo para atingir o meu público. Né? O ano passado vocês aprenderam linguagem de publicidade e propaganda, né? Vocês viram esse conteúdo. E o que acontece com esse conteúdo, né? Que vocês viram? Quando o comunicador, no caso, o comunicador está passando alguma informação, o que ele quer? O que ele quer, né? Ele quer passar o quê? Como é que se fala? Ele quer passar uma informação, ele quer passar um sentimento, ele quer que a pessoa demonstre, é, demonstre uma intenção, né? Então, o que acontece? Eu me perdi, desculpa. No texto publicitário acontece o seguinte: eu quero despertar um interesse em alguém. Então, o que acontece? Eu uso vários recursos de linguagem para atrair a atenção do meu receptor, o meu leitor, o meu telespectador, o meu ouvinte, dependendo do meio de comunicação que vocês estão, né? Ou do meu internauta, né? Dependendo de qual meio comunicativo está sendo usado. Então, o que acontece? Eu tenho que saber, eu tenho que bolar, eu tenho que pensar, eu tenho que planejar a minha estratégia. Isso também é coisa que vocês viram no sexto ano, que é processo comunicativo, não é? Então não adianta eu começar a falar de um jeito com vocês, como se eu estivesse numa reunião de professores pedagógica, entendeu? Porque a gente não vai falar a mesma língua. Começar a falar de docente, aluno e professor, docente e discente. Se eu começar a falar docente e discente aqui, pronto, já vai começar a confusão já, entendeu? Mas é claro que em algum momento ou outro, dando aula de língua portuguesa, eu preciso explicar o que é um docente e o que é um discente. Eu preciso explicar, tá? Claro que é necessário. Então, aprender a colocar a palavra em prática, aprender a se posicionar, aprender a, a se comunicar, que nem uma coisa que acontecia muito na minha própria família, que eu comecei a falar de carta de reclamação. Quando você vai no PROCON, quando você vai num advogado, quando você vai fazer uma reclamação num saque, você vai ligar num atendimento, primeiro que já é uma baita de uma dificuldade para você ser atendido, né? Entendeu? Por exemplo, num saque é uma gravação, né? O que você quer? Tal coisa. O que você quer? Tal coisa. A pessoa ainda fala a gravação. Você quer falar sobre tal coisa ou sobre tal coisa? Aí você fala tal coisa. Eu disse, o seu problema é tal, tal, tal. Tipo, tem umas 4, 5 opções antes de você conseguir ser de fato atendido ou falar com uma pessoa sem ser um robô, né? E o que acontece? Antes a gente era atendido por um call center ou era atendido por um centro de atendimento, né, que é o SAC, né, o setor de atendimento ao cliente. E o que acontecia? As pessoas perdiam tempo se comunicando. Porque ao invés de ele pegar e falar assim, ó, eu comprei tal coisa, aconteceu tal coisa, eu tenho a nota aqui, de acordo com a lei tal, eu tenho direito de troca. É isso aí. Fechou. O que vocês vão fazer? Nós vamos arrumar, em 40 dias a gente devolve. Não, 40 dias vocês não vão me devolver, que dentro da lei vocês têm que me devolver até em 30 dias. Aí tudo bem, eles devolvem. Aí tá com defeito ainda. Aí eu mando de volta. Aí eu vou ligar e vou dar um sabão no atendente, que nem é da empresa, às vezes, é só uma pessoa que está intermediando. Não. Eu vou falar de novo corretamente. Ó, já passou por um atendimento, o número da OS, que é a ordem de serviço, é tal, entendeu? Na data tal, entreguei na mão de tal pessoa fez o serviço. Não ficou bom. Aí manda de novo. Aí conserta. Aí volta de novo.
Senhor, ó, nós vamos arrumar e vamos... Não, você não vai, a terceira vez não manda de volta, a terceira vez é devolução, quero meu dinheiro de volta. Vício oculto, isso chama vício oculto, tá? Em termo de jurídico. É um vício oculto. O produto estava com defeito, por mais que a empresa tente consertar, de duas uma, ou eles devolvem um produto de valor igual ou superior, ou eles devolvem o dinheiro na íntegra. Precisa ver se a pessoa tem interesse também, se eu não me engano, está dentro da lei. E você não vai ficar batendo boca com a pessoa pelo telefone. Ah, porque eu comprei isso aqui, é uma porcaria, essa empresa não me atende, né? Que nem, por exemplo, eu comprei um lanche antes de ontem, né? Para minha namorada. Eu tava em casa, minha namorada tava na casa dela, mas esqueceu a chave, ficou esperando a filha na porta da casa dela, pediu um lanche. O cara entregou o lanche e não entregou um chá. O cara esqueceu do chá. O que que eu fiz? Bati print das telas todas, peguei e mandei, né, uma reclamação online. Olha, pedi um lanche, assim, demorou e ainda ficou faltando tal coisa. Entendeu? Não recebi nenhuma resposta. O que eu vou fazer? Quando eu for pro lado de lá, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou passar. É um chá, professor. É, mas eu quero porque é um atendimento. Eu paguei, eu quero. Entendeu? Eu quero. Só que eu não vou chegar lá, eu quero falar, quero ser espelunca aqui. Não. Por favor, eu quero falar com o gerente. Então, ó, tô com a seguinte situação, ó. Pedi comida por tal aplicativo aqui, ó. Tá. Eu tava num lugar e a pessoa que recepcionou o pedido tava em outro lugar. Era um combo e veio sem a bebida. Tá aqui, ó. Fiz uma carta de reclamação da entrega, fiz uma carta de reclamação no site de vocês. E eu quero saber o que vocês vão fazer. Entendeu? Se eles falarem, nós não vamos te dar nada, eu não vou bater boca. Mas você entende? A gente tem que saber como se portar em relação a um processo comunicativo, sabe? Eu não posso pegar e escrever no atendimento do cliente lá porque eu coloco meu nome, eu coloco meu CPF, eu coloco meu e-mail, eu coloco um telefone de contato. A empresa vai retornar para mim. Se ela não retornar em 5 dias úteis, eu vou lá, entendeu? E reclamo. Sabe? Eu posso até ir antes, ó, tô com a seguinte situação, seguinte problema, entendeu? Posso querer, de repente, entrar e mover uma ação? Posso, tenho um documento para isso, entendeu? Mas aí vocês têm que pensar, tem que planejar, tem que ver como é que eu vou colocar em prática, né, o meu discurso, como é que eu vou exigir isso de alguém, tá? Como é que eu vou expor o que eu penso, né? Então a gente tem que pensar, tá? Então, assim, ó, tem aqui na apresentação, vou ler o texto. Ó. Então, aqui, por exemplo, ó, tem uma o quê? Ó, unidades de medida. Tá vendo aqui unidades de medida? Ó, peso, ó, tá vendo a balança? Isso aqui, quilômetros. Quilômetros é uma representação quilômetros é uma representação em língua portuguesa sobre uma quantidade de distância. Centímetro também, de espaço. Quilo, grama, né? Então, o que acontece? Quilo, grama, quilometragem, centímetro, metro, número ordinal, isso tudo, o que que é? Palavras colocadas em prática. Porque quando a gente conversou sobre números ordinais, eu fico brincando, gente, ordinais é para colocar em ordem, cardinal é para quantificar, para dar quantidade. Não esquece que ordinal vem de ordem. As próprias palavras se auto-explicam, né? Porque elas viram número ordinal, de ordem, de colocar em ordem, primeiro, segundo, que vem em ordem hierárquica, o que é mais importante, o que é segundo mais importante, e assim por diante, tá? Então, a língua portuguesa, que a gente sabe falar, que a gente sabe usar, que a gente sabe escrever, ela tem como a gente colocar em prática em diversos âmbitos, e a gente tem que aprender isso, certo? E é nessa unidade que nós vamos aprender a colocar as palavras em uso, certo? Aqui, ó, vamos aprender o gênero textual, campos de prática de estudo e pesquisa, artigo de opinião, tá? Então, o que acontece? Para eu fazer um artigo de opinião, né? Para eu fazer um artigo de opinião, o que que eu tenho que fazer? O que vocês fizeram em relação à reportagem? Vocês fizeram o quê? Um estudo, vocês foram atrás do conteúdo, vocês foram descobrir do que se tratava, como que anda, que nem teve gente que falou, não existe muito estudo sobre linguagem de internet. E é verdade. E por que que não existe estudo de linguagem de internet? Vocês sabem? Por causa da velocidade da evolução. Não dá tempo. Você está estudando uma mídia social e, pô, no teu celular, na semana, quando vira 4, 5 dias, atualiza o aplicativo. E aí muda tudo.
Recentemente, eu fui entrar no desktop no Facebook, ele está completamente diferente da última vez que eu entrei. Fazia anos que eu entrava no Facebook pelo computador, pelo laptop, pelo desktop, sei lá, entendeu? E o que aconteceu? Totalmente diferente. Aí, se eu estou direcionando um estudo, eu tinha que conhecer o que tinha antes, eu tenho que conhecer o que tem agora, eu tenho que conhecer o que tinha há 5 anos atrás, tá? Então, prática de pesquisa e estudo, né? E como é que eu faço isso? Numerando, data, tempo. Tempo também dá para codificar. Tempo também dá para codificar e dá para identificar, né? Então, um prazo de quê? De 5 anos? De 30 dias? De 60 meses? Como é que eu vou querer representar isso num texto? Como é que eu vou representar isso numa pesquisa, né? Então, você tem que ir com base de realidade. Se eu vou escrever um artigo de opinião, eu não posso colocar assim, a maioria dos brasileiros usa Facebook. Não. Tá, de onde você tirou isso? Quem disse para você que a maioria dos brasileiros usa Facebook? Ah, tirei da minha cabeça. Não pode. Ah, todo brasileiro é preguiçoso. Todo aposentado, que uma vez um presidente falou um negócio desse, todo aposentado é vagabundo. Meu, deu uma treta isso aí, vocês não têm noção, entendeu? O que ele fez? Ele falou de uma maneira Mas se o cara, descontextualizada. mas se o cara é Ele não, aposentado, não ele trabalhou. exatamente, exatamente. Só que o que ele tinha que ter falado nessa declaração dele? Que o cálculo atuarial, que o cálculo que é feito para poder tornar uma pessoa aposentada estava obsoleto em relação à sociedade atual, que a sociedade atual tem maior longevidade, ou seja, vive mais, as pessoas vivem mais. Então, as pessoas aposentavam antigamente, né? Porque elas morriam antes também. Só que agora as pessoas morrem mais tarde. Por quê? Por causa da medicina, por causa de um monte de coisa. E E aí o aí que a que acontecia? aposentadoria Precisava mudar. fica mais, A mais aposentadoria fica defasada, difícil. porque o cara quer viver 20 anos aposentado, o cara quer viver 20 anos aposentado, o cara vive 30, 35, 40 anos, até dependendo da qualidade de vida da pessoa, depois de aposentado. Entendeu? Você pega algumas profissões, pelo tempo de contribuição, entendeu? Tem gente que aposenta tipo uns 50 e poucos anos, 40 e poucos anos. Se você é policial, se você é bombeiro, não sei o quê, tem algumas profissões que se você começa muito jovem, você com 40 e poucos anos, você está aposentado. 40 e quase 50, né? Eu quero dizer, mas assim, você está aposentado. Hoje, uma pessoa de 50 anos pratica jiu-jitsu, corre na praia, viaja, tem namorada porque se separou, entendeu? Sabe? Tem vida ativa, tem vida produtiva. Então, quando o presidente, na época, que era um cara estudado, até teve a infelicidade de falar que os aposentados queriam ser vagabundos, ele não colocou o parâmetro, ele não expôs a opinião dele de uma maneira coerente. Né? E como é que se expõe a opinião de uma maneira coerente? Com base de realidade. Nós estamos pretendendo fazer uma reforma na Previdência e estender o prazo de aposentadoria devido a uma série de situações sociais. As pessoas vivem mais, então elas vão ficar mais tempo aposentadas. Tem pouca gente contribuindo, que nem uma coisa que acontece muito na atualidade, principalmente nas sociedades desenvolvidas. Existem muito mais velhos do que jovens. Aqui no Brasil a gente não tem muito essa cultura. No Brasil, infelizmente, a gente ainda tem muitos filhos, mas pega, por exemplo, países como o Canadá, né? Canadá, eles às vezes até contratam gente de fora, porque não tem mão de obra jovem. As pessoas estão envelhecendo e os jovens, que são jovens, eles não estão casando e tendo 1, 2, 3 filhos, como era. Nem minha família tem 3 filhos, né? A minha mãe teve eu, meu irmão, minha irmã e meu irmão. Hoje, a minha geração, eu tenho um filho, tá? Tive com 35 anos. A minha irmã, que tem 41 anos, optou por não ter filho, entendeu? Ela não tem filho. E o meu irmão, agora com 30 e tanto, vai ter um filho, entendeu? Então, na minha família, que éramos em 3 irmãos, nós não vamos ter 2, ó. Nós vamos ter, ó, digamos, se fosse na sociedade antigamente, nós 3 podemos fazer Professor, 9 filhos, vai, na base vem da depois de média que de número? 3. O O tarantantã. quê? 30 e tarantantã.
Ah, não lembro agora, não sei a idade do meu irmão de cabeça, deve ser uns Professor, 36, 37. Ah, fala, minha pode falar. mãe tem 3. A irmã É, da mas minha é fora da mãe média. não tem Ah, nenhum. E o irmão da aham. minha mãe tem 4. Então, mas não é média, não é parâmetro, tu entende? Hoje a Professor, você não sociedade, estava as falando pessoas de não têm mais tantos aposentadoria? filhos. Sim, Eu vi um mas não cara vamos aqui, desvirtuar o foco. Estou falando sobre a questão. Pode falar. eu vi aqui, ó, que teve um cara que Hum, trabalhava em uma empresa de investimento na cidade de Nova York, trabalhou por 7 hum. anos, tem 28 anos e se aposentou. Sim, porque ele aplicou. Mas é outros 500. É outra cultura. É outra cultura. O cara investiu em mercado financeiro, fez pé de meia, teve sorte, conhece muito bem o mercado, vive num outro país, numa outra questão econômica. Entende o que eu quero dizer? Eu estou falando sobre o parâmetro, né? Que nem pode haver. Tem gente que nunca trabalha. Tem gente que nunca trabalhou. Você pega irmão de celebridade aí, nunca vai trabalhar, nunca trabalhou, porque vive, né? E tem também que vive. Depende da realidade de cada um. Então você não pode falar sem ter parâmetro, tá? E como é que eu vou criar esse parâmetro para eu poder dar uma declaração, né? Eu tenho que fazer um estudo, eu tenho que fazer uma prática, um estudo de pesquisa, tá? Eu tenho que ir em campo, eu tenho que perguntar, eu tenho que, por exemplo, se eu fosse falar dessa questão da aposentadoria, você tem que falar quantas pessoas estão trabalhando e contribuindo, quantas pessoas estão aposentadas e recebendo e quanto elas recebem, e também quem paga, quanto tempo essa pessoa vai contribuir trabalhando, quanto tempo quem aposentar vai ficar recebendo, para a conta poder fechar. Você entende? Né? Aí tem a questão da saúde que eu estava falando, se a pessoa vai durar, se a pessoa não vai durar, né? Se ela vai viver, se ela não vai viver. Lembra que eu conversei com vocês outro dia, contei que saiu no jornal de 1912 que uma velhinha de 42 anos foi atropelada por um ônibus na porta de casa, que o ônibus invadiu a calçada e atropelou uma velhinha de 42 anos? Eu tenho 42 anos. Vocês falam que eu sou dinossauro, vocês brincam comigo e tudo, mas uma pessoa de 42 anos hoje não é considerada idosa, como era considerada antigamente. Em 1910, você ter 40 anos, você era mais velho. Por que você era velho? Porque as pessoas não chegavam nessa idade com facilidade. Essa idade era uma idade que a pessoa... Nem o meu avô materno morreu com 60 anos. A minha mãe tem 70 e tantos anos, entendeu? Né? Conheço gente que tem 84, 85 anos e está na ativa. Eu conheço um cara que trabalha com máquina de costura, que ele tem quase 86 anos e ele está na ativa, ele trabalha, ele paga imposto, ele produz, entendeu? Por quê? Né? Porque é a realidade dele, ele consegue. E hoje em dia a gente consegue por quê? Porque o cara fez um exame lá, até recentemente fez um exame, descobriu que estava com um negocinho não sei aonde lá, foi no hospital, operou, 3 dias depois estava trabalhando de novo, entendeu? Antigamente você ia fazer uma operação, você ia tirar uma vesícula, alguma coisa, você ficava 30 dias, 60 dias. Hoje em dia você tira uma vesícula, no dia seguinte você sai andando do hospital, entendeu? 15 dias depois você está trabalhando, dependendo, não sei como é que é, nunca operei vesícula, mas hoje em dia é assim. Por quê? Porque a tecnologia hoje é assim, entendeu? Ah, uma pessoa antigamente machucava algum membro, alguma coisa, afastava, ficava aposentada para sempre, forever, entendeu? Hoje em dia não fica mais. Por quê? Porque dá para trabalhar, dá para adaptar, né? Você vai parar de trabalhar só porque tem um negocinho, uma besteirinha. Então o que acontece? O governo cria um monte de coisinhas, né? Benefícios para comprar carro, por exemplo, quem tem problema de coluna, aí tem desconto para comprar carro, tem preferencial em banco, enfim, né? Um monte de coisa. Você tem o documento lá, você apresenta, você não fica na fila e tudo mais. E você tem vida produtiva normal, vida que segue, entendeu? Vida que segue, certo? Deu para entender? Tá dando para entender o raciocínio? Tá? Então, não podem ser feitas declarações sem você ter estudo de pesquisa. Se você vai falar um artigo de opinião, eu não posso falar que todo aluno é preguiçoso, por exemplo. Ah, todo aluno é preguiçoso na aula online. Ah, primeiro que não tem tempo suficiente de aula online para a gente fazer alguma afirmação desse gênero. Tem que ser feito um estudo, tem que ser feito um levantamento,
Outra, avaliação, a maneira como vocês estão absorvendo o conteúdo é diferente. A maneira que vocês estão fazendo a prova é diferente. Então, tudo isso tem que ser levado em conta para eu poder escrever alguma coisa a respeito. Eu não posso sair falando coisas aleatórias, tá? Então, um artigo de opinião ele tem que ser embasado em estudo e pesquisa, em fontes confiáveis, em fontes que sabem o que estão falando, de pessoas que estudaram, tá? E o artigo de opinião é assim. Você não vai fazer aqui numa reportagem que você vai colocar segundo o estudioso tal, segundo o professor tal, segundo o aluno tal, segundo a mãe de fulano de tal. Não vou fazer isso igual na reportagem. Eu vou colocar como se eu tivesse, mas aí o que acontece? Eu li, eu entendi e eu vou dissertar, escrever sobre, tá? Eu não vou tirar um monte de ideia aleatória da minha cabeça, tá? E outra, a realidade que a gente tem aqui é uma, a realidade de outra escola é outra, cada escola está se adaptando de uma maneira. Estava vendo no jornal outro dia, falando sobre volta às aulas, não sei o quê, entendeu? Eles falam de um jeito, eles falam coisas, você fala, meu, mas aí o que acontece? Que foi aquilo que eu estava dizendo para vocês. Aí eles falaram, o Brasil é um país de tamanho continental, né? É maior que continente. Então, o Brasil tem cada estado tem uma postura, tá? É bom, é ruim? Isso a gente ainda está vendo, estamos sofrendo os efeitos, tá? E aí alguém pode falar. Quem era muito bom em fazer artigo de opinião era o Ricardo Boechat, aquele que caiu de helicóptero lá na estrada e morreu, acho que o ano retrasado. Lembra o repórter que caiu? Acho que foi ano retrasado. Ele caiu e morreu, em cima de um caminhão ele caiu, entendeu? Ele era o cara da Band. Para mim, ele era o cara no artigo científico, no artigo de opinião, perdão. Entendeu? Ele era o cara. Por quê? Porque ele falava em todos os âmbitos. Eu acompanhei as eleições, essa última, por intermédio dele. Ele falava de um, falava de outro, falava do outro candidato, falava de um candidato, falava do outro, falava da história política, falava do perfil do brasileiro. Quando você vai dar um artigo de opinião, você tem que falar de tudo, você tem que falar do âmbito, você tem que falar do. Em inglês, se usa um termo, que se chama big picture. Chama big picture. Big picture é você enxergar a situação como um todo, né? Nós brasileiros somos muito imediatistas. Nós não pensamos num todo. Não, eu tenho que comprar, vou parcelar em milhares de vezes, que nem brasileiro tem uma mania de parcelar coisas num cartão em 30 e tantas vezes, 20 e tantas vezes, 12 vezes, entendeu? Parcelar coisas. Isso é uma cultura brasileira, entendeu? Outras culturas, a pessoa guarda dinheiro, anda com o dinheiro na meia, entendeu? Não assisto um reality show lá, um reality show canadense que os caras consertam carro. Quando o cara vai comprar os negócios no ferro velho, o cara tira o dinheiro do bolso de uma meia, um tucho de dinheiro. O cara paga à vista. Aqui no Brasil, o cara começa a pagar 30 vezes, mesmo no ferro velho. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, isso é cultura. E você tem que ter todo esse conhecimento para você poder enxergar o parâmetro como um todo e poder opinar sobre, tá? Até na nossa vida funciona dessa maneira. Como é que eu vou tomar uma atitude em relação a uma coisa que nem essa pandemia, né? Essa pandemia. Tudo tem pró e contra. Tudo tem pró e contra. Então, no artigo de opinião, isso tem que ser colocado. Isso tem que ser colocado. O que a gente perdeu e o que a gente ganhou, né? Tudo, tudo. Tem aluno que desenvolveu melhor pela internet, tem aluno que desenvolve melhor dentro de sala de aula, entendeu? Tem coisas que foram aprendidas durante essas aulas que vão servir nas aulas presenciais, apesar que eu já usava muito a tela digital usava muito lá na escola, já usava, mas assim, vai ter gente que não usava e vai começar a usar, os professores que você imagina o quanto de professor antigo, professor que está na reta final de carreira, dando aula, pegar uma pandemia dessa, uma pessoa de 60 e tantos anos, que está na rabeira de aposentar, e aí cai numa pandemia e precisa começar a dar aula online. Você imagina a avó de vocês dando aula online? Consegue imaginar? Né? Sabe? Então, assim, não dá para você imaginar um negócio desse. Né? Ok? Então vamos lá. Nós vamos aprender os pronomes definidos, pronomes indefinidos, relativos, interrogativos, tá? E vamos aprender o artigo de opinião, que era o que eu estava falando. Você tem que ter o big picture. Você tem que saber tudo aquilo que envolve o que você está abordando para você poder falar sobre esse assunto e dar a sua opinião. Certo? Então eu vou ler aqui para vocês. Vamos lá.
Palavras na prática. Deixa eu só pausar aqui um pouquinho. Né? O jornalista ele vai escrever um artigo de opinião, ele vai escrever uma reportagem, ele precisa ter o quê? Sua principal função é debater temas polêmicos de interesse público. E geralmente os artigos de opinião são escritos pelos jornalistas, como eu estava dizendo. E esses especialistas em determinadas áreas do conhecimento. Então, para isso, o que acontece? Nós temos especialistas, né? Você entra no canal Combate, por exemplo, né? Que ontem estava falando sobre arbitragem. Eu assino o canal Combate. Então, tem lá arbitragem, né? Ontem só estava falando de arbitragem, aí já falou lá, no ano tal, se a regra tal existisse, essa luta teria sido inválida. Ah, se tal época essa regra existisse, o combate tinha sido a vitória do outro. Ah, ó, nesse caso essa regra já foi aplicada, aconteceu, teve a revanche, e quem ganhou de maneira que foi fora do que estava combinado, perdeu, entendeu? Então, quem era o repórter nesse canal? Um ex-lutador do início da história. Entendeu? O apresentador é um lutador. O Casagrande, que fala de futebol, o Casagrande, ele foi um jogador, né? Tá? Tem vários jogadores que participam, né? Como comentaristas, tá? Sempre tem um atleta. Por exemplo, quando a Globo estava televisionando o UFC, sempre colocava o quê? Algum lutador para comentar, para falar. Por quê? Né? Tem até um meme zoando o Galvão Bueno narrando a luta do Anderson Silva. Por quê? Porque ele fala, bateu, não sei o quê, disse que lá. Ele não sabe o que ele está falando. Então fica ridículo. Então, os artigos de opiniões, eles são pessoas relacionadas a isso, tá? Os repórteres, né, as pessoas que se tornam repórteres de artigo de opinião, normalmente já trabalharam na área até, dependendo do caso, tá? Generalistas ou personalidades do campo acadêmico, artístico ou político. Essas pessoas assinam seus textos e manifestam seus pontos de vista acerca do tema debatido, para defender suas opiniões. O articulista, que é quem escreve os artigos, o repórter, o jornalista que escreve o artigo, utiliza argumentos diferentes de natureza, tais como dados estatísticos, exemplos do cotidiano e estudo de casos. Tá? Então, ele pega lá o depoimento das pessoas e constrói o texto dele. E ele assina como responsável pela opinião do que ele colocou lá, do que ele publicou. Certo? Qual é o tema polêmico tratado neste artigo? Exercício número 1 da página 71. Qual é? Então, retomando aí, né? Na página 83, exercício 1, letra B. Nós temos uma equação que é x mais y igual a 5 e 2x mais 2y igual a 4, né? Então, vocês devem se lembrar que existem três soluções possíveis, né? Três tipos de sistemas, né? Ou o sistema é possível e determinado, ou seja, eu vou traçar as duas retas, elas vão se cruzar no único ponto. Ou o sistema é impossível, eu traço as retas, elas não vão se cruzar, né? Ou o sistema é possível, só que indeterminado, porque eu vou ter duas retas coincidindo, e pode ser qualquer um daqueles pontos, né? Infinitos pontos. Esse sistema da letra B, vocês acham que é qual? Tchau, Thierry. Por que tchau? Fica aí. Esse sistema da letra B, gente, vocês acham que é qual? Qual tipo de sistema? Vamos lembrar, né? O mais comum é o possível e determinado, né? Então a gente pode imaginar que ele seja possível e determinado. Na página 82, nós temos o sistema impossível. Qual era a característica do sistema impossível? Uma equação é x mais y igual a 3 e outra x mais y igual a 6, né? Então eu dizia uma coisa, x mais y igual a 3, depois eu dizia outra, x mais y igual a 6. Então não tinha como cruzar, né? Uma equação cruzar com a outra, porque não ia ter um valor que satisfizesse as duas ao mesmo tempo, né? E o caso da solução do sistema possível, só que indeterminado,
É aquela em que uma equação é meio que o dobro da outra, né? Eu só dobro os coeficientes, né? Então, se eu for olhar aqui, o que que acontece, né? Eu dobrei o x, o que era x virou 2x, o que era y virou 2y, né? Só que eu não dobrei o 5, não virou 10, né? Então, não é, eu já sei que não é aquele sistema possível indeterminado, porque eu não estou falando da mesma equação, né? Até aí, tudo bem? Então vamos lá, vamos fazer, né? Como é que a gente começa mesmo? Fala aí pra mim. O que você está fazendo, Matheus? Página mesmo? Nós estamos na página 83, João. 83. Então, na página 83, letra B aí, exercício 1. Como é que a gente começa? A gente faz o que para representar essas retas? Precisa de quê? Para marcar duas retas, nós precisamos de montar a tabelinha, né? Isso. Nessa tabela a gente vai identificar o quê? 2 pontos, né? Para traçar uma reta, eu preciso de 2 pontos, certo? Então vamos fazer para essa primeira Achei os equação. números. Oi? Já achei Achou o quê? de quanto Y vale. Ah, é? Sim. Você quer falar quanto que você fez aí, Reinaldo? 50. 2 Y vale 3,50. Ah, é? Ah, tá. Você já achou a resposta, né? Sim. Ah, tá. Mas vamos fazer passo a passo, né? Vamos cruzar as retas aí. Por exemplo, o que eu dei de dica para vocês? Escolher o valor do x ou do y valendo zero, né? Porque aí fica mais fácil fazer a outra. Vocês devem se lembrar disso, né? Por exemplo, se o x for zero, quanto que vale o y? Na primeira equação, né? Se o x for zero, quanto vale o y? 5. 5, né? 0 mais y tem que dar 5, então o y tem que ser 5. E se for o contrário, né? Se o y que for 0, quanto que vale o x? 5. 5, né? Pronto, já encontrei 2 pontos. Já é suficiente para eu tentar marcar isso no meu plano cartesiano. Então, vamos lá. X, y, né? Aqui. É o 0, né? Aí eu vou marcando 1, 2, 3, 4, 5. Lembra que, né, quanto mais retinho fizer com régua, melhor, né? Então, vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Primeiro, né, para representar essa primeira reta, primeira equação, né? Eu posso representá-la com uma reta usando 2 pontos. O 0, 5 está aqui, né? E o 5, 0 está aqui. Então eu vou traçar uma reta, né? Ligando aí. Legal? Com um negócio assim. Essa é a minha primeira reta, né? Primeira equação, que é a equação x mais y igual a 5. Dá para perceber que outros pontos fazem parte dela, né? O 4, 1, o 3, 2, né? Porque 4 mais 1 dá 5, 3 mais 2 dá 5, né? Desculpa, aqui é 1, 4, né? Esse é o 2, 3. Esse que é o 3, 2, esse é o 4, 1. Tá vendo? Vários pontos fazem parte dela aí, ok? Vamos fazer agora outra aqui, né?
Vamos fazer para essa equação agora. X e Y. De novo, né? Escolher valores que sejam fáceis de trabalhar, né? Não vou escolher X valendo 17 porque não é legal, né? Escolher o X valendo 0 aí. O que acontece quando X é 0? Essa equação aqui agora. Quanto que dá o Y? 2. 2, né? Que vai zerar desse lado, né? Vai sobrar 2y igual a 4, y tem que valer 2. E se for o contrário, né? Se o y que for 0, aí o x que vai ser 2. Não é isso? Então, olha só, vamos fazer, né? O 0, 2 está aqui. E o 2, 0 está aqui, ó. Né? Vou traçar essa reta. O que vai acontecer? Elas vão se cruzar, essas retas? Não vão, né? Vão ficar paralelas. Por quê? Por que aconteceu isso? Por que elas ficaram paralelas? Né? Quando elas ficam paralelas, é um tipo de sistema impossível, né? Ou seja, não tem um ponto, não tem um par ordenado, não tem uma solução que seja válida para as duas equações, né? Então, nesse sistema impossível, vamos ver a característica do sistema impossível lá na página anterior? O que acontecia com ele mesmo? Eu tinha x mais y igual a 3 e x mais y igual a 6. Ou seja, ele dizia duas coisas diferentes, né? Para uma mesma soma. Olha para cá, gente. Pega essa 2x mais 2y igual a 4. Só olha aqui, para de escrever, né? Só presta atenção aqui. Essa segunda equação, 2x mais 2y igual a 4, eu posso simplificar ela? Como que eu posso simplificar ela? Vai ficar x mais y igual a 2. É, né? Eu posso dividir ela por 2, né? Simplificar. Então, dividindo todo mundo por 2, fica x mais y igual a 2. Ok? É a mesma equação. Tá bom? A mesma. Representa a mesma coisa. Olha só, eu estou dizendo para uma equação que x mais y é 2 e para outra que x mais y é 5. Então é óbvio que elas nunca vão se cruzar, né? Nunca vou ter... Se uma está dizendo que x mais y é 2 e a outra está dizendo que o mesmo x mais y vale 5, não tem como elas terem uma solução em comum, né? São duas retas totalmente diferentes, nunca vão se encontrar. Deu para perceber essa semelhança com o exemplo da página anterior? Que eu tinha uma mesma soma dando resultados diferentes? Sim ou não? Então é isso, né, gente? É um sistema impossível, né? Vocês podem fazer no caderno de vocês aí. E deixar anotado aqui, né, que é um sistema impossível. Então, não existe, né, um par ordenado que seja a solução, ok? Você tinha falado que tinha encontrado uma solução, Reinaldo? Não, eu não tinha. Eu falei Não tá dando para te ouvir direito. Então não sei se entendi direito também. Posso ter confundido o que você falou. Então, ó, fazendo o desenho, né, bem bonitinho aí. Aliás, nem todo mundo me mostrou o desenho de ontem, né? Alguém quer mostrar o gráfico de ontem? Eu mostrei. É, eu lembro que você mostrou. quem é o tchau? Oi? Tchau. Você consegue mostrar, Reinaldo, o seu gráfico de ontem? Não? Você não conseguiu fazer? Não? Ficou muito feio, dá tudo errado. Ah, é? Tenta fazer isso agora no caderno. Da letra B. João, tá... Essa Hoje, TV tá...
Uma nave espacial, hein? Tirar o bagulho, ô João. É, tem que tirar o fundo. É, essa foi a de ontem, né, João? Agora faz essa aqui, da letra B. Legal, Gabi. Se você quiser, pode prolongar, né? Ela passar para a parte negativa aqui. Invadir os outros quadrantes. Mas se quiser fazer só aí, tá bom também. Isso. Então, claramente é um sistema impossível, né? Não tem solução. Ui, desculpa. Professor, Oi. se na era sistema possível e teve um ponto que cruzou, na B coloca o que de resposta? Só coloca sistema impossível? É, a letra B é um sistema impossível. Essas duas retas nunca vão se cruzar, né? E quando ele pede, né, para dar determinar, né, qual seria esse cruzamento, você pode dizer não cruza, né? Não existe um par ordenado que seja a solução. Era essa a sua dúvida? Ah, legal. Isso, Renato. Maravilha. Então, o que mais puder mostrar aí? Então, essa aqui ficou a letra C, né? Sistema possível e indeterminado. Eu descobri que eu estou falando da mesma equação, né? Manipulando ela aqui. Né? As duas equações coincidem, formam retas coincidentes. Tem né, infinitas soluções, então é um sistema possível e indeterminado. Posso apagar? Alguém ainda está fazendo? Espera um pouquinho. Tá. Letra D, nós temos 3x mais 2y igual a 14. Opa, já começou a ficar umas equações um pouquinho maiores ainda. E 5x menos 3y igual a 17. Vocês querem tentar fazer sozinhos, nesses 10 minutos aí que tem? Ou... Tá bom, vou deixar vocês fazendo aí. Aí quando faltar uns 4 minutos pro final, eu faço, tá bom? Vou deixar gravado aqui, né? Tô passando essa tarefa para vocês completarem o exercício 1, né? Da página 83. Fazer as letras E e F, as outras a gente já tá fazendo aqui em aula. E me enviar pelo WhatsApp, né?
Eu quero ver como é que vocês estão fazendo, como é que vocês estão montando, os pontos que vocês estão escolhendo, como é que vocês estão traçando as retas, tá bom? Manda um joinha quem analisou aí. Gabi, Manu, João, Laís, Matheus, Pedro. Tchau também. Mais conhecido como Thierry. Falta só o Reinaldo dar ok. Então, essa tarefa aí, para vocês me enviarem, né? Até domingo à noite, né? Que a segunda-feira cedinho a gente já tem aula. Vamos fazer a correção então? Obrigado, Reinaldo. Vamos fazer a correção aqui. Alguém chegou numa resposta aí? Ainda não. Alguém tem um palpite? É um sistema impossível, possível determinado, indeterminado? Eu vou escolher uns pontos, né? A primeira equação aqui. Se o x for 0, o y é 7, tá bom? Beleza, né? Zerei o x, sobrou 2y igual a 14, y tem que ser 7. Se eu zerar o y, aí já fica um pouquinho mais difícil, né? Porque o x vai dar 14 terços. Não sei se alguém tentou isso. Né? Mas o x dá 14 terços se eu zerar o y. 14 terços já é um pouco mais difícil de marcar no plano cartesiano, né? Então, nem sempre o mais fácil é marcar o zero aqui, né? Nem sempre. Tá? Então, por exemplo, uma alternativa, que eu acho uma boa, é escolher o y valendo 2. Se o y for 2, dá 2... Não, 2 também não dá, não. 1. Se o y for 1. 2 vezes 1 dá 2. 14 menos 2 dá 12. Então, 3x tem que dar 12. X é igual a 4. Eu vou marcar isso aqui, né? Vamos lá. 4, 1. 4, 1, tá mais ou menos aqui. Ok? E o 0, 7 tá aqui, né? Mais ou menos. Dessa vez eu nem tô fazendo muito medida, não. Vai dar bem perto mesmo. Então, esse é um negócio assim, ó. A primeira equação, né? Escolhi os pontos 0, 7, o ponto 4, 1. Tá claro isso aqui, né? Para todo mundo. Que isso aqui é um ponto, né? Isso aqui é outro ponto. Passa uma reta por eles, né? Ponto 0, 7, ponto 4, 1. Identifiquei eles aqui, né? Ponto 0, 7. Pronto. Marquei minha reta. Se eu for fazer para outra agora, 5x menos 3y, né? Vamos ver aí. Se eu zerar o x ou o y, vai dar outro número quebrado, assim, né, com fração. Eu vou tentar escolher algum número que não dê quebrado, né? Por exemplo, se o x for 4, né? Se o x for 4, o y dá 1, né? 5 vezes 4, 20, menos 3 dá 17, então y tem que ser 1. Ó, coincidiu, ó. 4 com 1 já bateu, já. Um ponto que coincidiu. Se eu fizer, por exemplo, agora... o y valendo menos 4, dá 12, né? Menos 3 vezes menos 4 dá 12. E aí eu vou ter 5 vezes 1. Então, seria para cá, né? 4, 1 é esse aqui mesmo. 1 menos 4 estaria aqui, né? 1 menos 4 seria esse ponto aqui. Então, vamos lá, né? Um negócio assim, que vai cruzar exatamente no ponto 4, 1.
Ok? Professor, pode abaixar um pouco ali? Ah, sim. Desculpa. Escolhi os pontos, né? 0,741 para essa reta azul. E os pontos... Opa. 4, 1 e 1 menos 4 para a reta preta, né? Acabou coincidindo um dos pontos, né? Que é exatamente o ponto que é a solução. Então nós ficamos aí, né? Sistema possível e determinado, né? E se ele é possível e determinado, ele tem uma solução, que é exatamente o par ordenado 4.1, né? Então a solução é o par ordenado 4,1. Ele é o ponto que a gente queria encontrar. Ele é a solução das duas equações. Solução do nosso sistema, portanto. Beleza, turma? É isso. Eu fiz uma escolha, né, estratégica por pontos que não dessem fração para ficar mais fácil de representar na reta numérica, né? Essa escolha às vezes tem que ser pensada um pouco, né? Mas é isso aí. Então até amanhã. Desculpa, até amanhã não, até segunda, né? Não esqueça da tarefa. Tchau. Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Sétimo ano, vamos voltar Beleza? para começar a nossa aula. Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Que essa cara de tão animado assim, Reinaldo? Dá um sorriso assim, ó. Mostra os dentes. Ah, caiu o dente dele, ele tá banguela, por isso que ele não vai mostrar os dentes. Deixa eu ver, faz assim, ó. Ah, que bonito. Muito mais... bonito já não é muito, mas fica melhor sorrindo, viu? João, o que é essa imagem aí atrás de você? O que é isso daí? O que você escolheu aí? Aí ainda congelou a imagem, ó. Gabi, vamos ligar a câmera. Laís. Caramba, olha o fone do Pedro, mano. Parece uma nave espacial o fone dele, ó. Quando ficar grande, eu vou comprar um fone desse pra mim, ó. Da hora. Né? Né, Matheus? Ó. Até tem luz no telefone do fone do cara. É chique pra caramba. Tudo bem com vocês? Vocês estão com cara de cansado. Vocês estão cansados hoje? Reinaldo tá, Manuela tá, Laís Eita, tá. professor, não tem como estar cansado, é sexta. É sexta-feira, né, meu? Sexta-feira. Então foi o seguinte, o que eu trouxe para vocês hoje? O assunto que nós íamos falar hoje, que é da apostila Colonização Brasileira, e o assunto é a mão de obra escrava negra, nós já inserimos esse assunto no trabalho apresentado. Vocês lembram, né? Falamos desde lá da escravidão, como que esses escravos eram retirados da África, como chegaram aqui. Então, o que nós vamos fazer hoje? Eu não vou ficar falando, eu não vou dar aula eu falando. Eu tenho 2 vídeos curtos. Um é 6 minutos e o outro é 3 minutos. O que eu quero que vocês façam? Assistam, são 2 vídeos, um é um corte de 6 minutos e o outro é de 3 minutos. Peguem o caderno de vocês ou a apostila e tudo que for falado no vídeo que vocês não entenderem, anota, faz anotação de cada tópico que ele estiver falando e quando a gente voltar a gente vai conversar, a gente vai bater um papo. Ah, professor, eu entendi aquilo, lembra que isso estava no meu trabalho? Eu quero que vocês façam essa associação, tá? Olha, isso estava no meu trabalho, olha, eu já sabia disso, ó, isso aqui eu não sei. A gente volta só para bater um papo, tá bom? Vamos lá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês.
para apresentar os vídeos. Professor, eu tenho uma pergunta. Ah, Eu mandei a foto, eu não sei se você viu. Ô, professor, eu vou deixar Chegou. minha câmera desligada porque minha internet tá ruim, tá? tá bom. Reinaldo, chegou a atividade sua sim, Tá bom. tá? Vocês estão vendo a tela do meu computador? Estão? Outra pasta. Eu vou aumentar o volume no máximo. Vou abrir aqui a internet. Tenho que tirar tudo isso aqui da frente porque o vídeo está aqui, ó. É esse daqui. Vou ampliar aqui o vídeo. Vou ter que diminuir vocês aqui. Vamos lá. Primeiro vídeo. Ó, não se espantem, tem 25 minutos, mas a parte de vocês é até o minuto 6, até onde está essa marquinha. Deixa eu ver. Vai mais ou menos aqui. Daqui em diante, para. Aí não se assustem que eu vou parar o vídeo no meio. Quando chegar nessas imagens aqui, eu vou parar o vídeo no meio, tá? Vai até aqui o vídeo só. Então, preste atenção. Todo mundo com lápis e caderno na mão. É para anotar o que já sabia, curiosidades, tá? E vamos tirar dúvida e vamos bater papo só depois de assistir os vídeos. Vamos lá. Havia já na África uma escravidão e um tráfico de escravos dentro da África. Vejam bem, os africanos não são um povo, não são uma nação. Os africanos são indivíduos que habitam num continente que se chama África. Então havia nações diferentes que se guerreavam exatamente como na Europa, mais precisamente como nos Balcãs. Nessa época, o nome escravo vem de eslavo, porque os escravos os eslavos se vendiam uns aos outros, porque uns eram muçulmanos, e ainda tem conflito até hoje, os outros eram de religião ortodoxa, e havia um comércio no Mediterrâneo tão forte dos eslavos que o nome escravo, eslavo, slave em inglês, passou a determinar o nome de toda a escravidão moderna. À medida em que determinado povo ele era derrotado através dos conflitos internos, eles passavam um determinado período na condição de escravizado de determinado povo. E o que foi que eles fizeram, os portugueses? Aproveitando dessa condição, eles começaram também, além de comprar as especiarias existentes no conde, eles começaram a comprar também esses escravizados de guerra, de combate. Os portugueses aproveitaram essa tradição e se serviram dessa mão de obra. A princípio, em próprio Portugal. Você tem um contingente grande de escravos no século XVI africanos transportados para Portugal. Posteriormente, tentaram isso nas ilhas, na Madeira, sobretudo, onde é o grande laboratório da cana-de-açúcar em Portugal, é a Madeira, basicamente. Então, a Madeira foi uma espécie de laboratório, e os portugueses começaram a usar a escravidão lá. A igreja tinha interesse também nesses homens, nessas mulheres. E eles justificavam porque eles teriam pecado original, né? E para redimir esse pecado, eles teriam que submeter-se à escravidão. Era uma forma de você pagar os pecados originais. E com isto, eles também eram batizados já lá no continente africano. Em nome da Santa Amada Igreja, em nome de Padre, Filho e Espírito Santo, eu te aqui.
o tamanho, a dimensão do Brasil e a população portuguesa, que é muito baixa, né? Ele devia ser o quê? 1/10, um pouco mais que isso, da população indígena do litoral brasileiro, a população de Portugal, país. Então você tem uma desproporção muito grande, território muito grande, pouca gente para colonizar, e você não encontrou ouro de imediato, o que foi fundamental também. Os espanhóis chegaram e encontraram ouro de imediato. Os portugueses não. O único modo que eles encontraram de colonizar foi plantando cana-de-açúcar. Essa plantação já tinha uma tradição, e essa tradição trazia o escravo consigo. A massa de africanos que veio em 350 anos é em torno de 12 milhões que teriam chegado. É uma proporção que não vai acontecer de novo, e nessa dimensão, transferir maciçamente gente de um continente para o outro, uma transferência forçada. Eu calculo de cada 100 indivíduos entrados no Brasil entre 1550 e 1850, 86 eram africanos escravizados. Então, isso é uma coisa que devia ser ensinada no ensino médio. Aliás, esse debate sobre por que estudar a história da África no Brasil, porque nós somos fundamentalmente um povo formado por africanos. Quando eles chegavam aqui, eles eram direcionados para os maiores locais de produção, né, de cana-de-açúcar. Esses africanos, quando eles estavam aqui, eles iam para esse local e tinham uma expectativa de vida também muito curta. A expectativa da época era em torno de 20 anos, quando a população em geral era um pouco maior, não é? 30 anos. Mas você imaginar que a média do escravizado seria de 20 anos, era porque a escravidão, naquele período, ela era extremamente brutal, né? Ela fazia com que as pessoas trabalhassem cerca de 12, 16 horas por dia, e dentro de alguns anos, 10 anos de trabalho, a média, muitas dessas pessoas já estavam inválidas e quando não morriam. E aí, classe, fizeram as anotações desse primeiro vídeo? Estão me ouvindo? Professor, eu não entendi o que é para anotar. Era para anotar só os tópicos do trabalho, que a gente não sabia, e as curiosidades, era? É, o que você tem de pergunta. Por exemplo, você entendeu, você conseguiu compreender, porque tem muita informação. Ó, professor, anotei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tópicos. Foram 11 informações que eles passaram. Vocês conseguiram compreender tudo o que foi dito no vídeo? Tem alguma dúvida sobre o que ele disse? Tudo vocês exploraram no trabalho de vocês? O que vocês já sabiam? O que é novidade e curiosidade do que foi explicado no vídeo? É isso que eu queria conversar com vocês. Alguém fez alguma anotação? Eu fiz a anotação de que a expectativa de vida deles era de 20 anos. Eu não sabia disso, não tinha estudado isso. Muito baixo, né? Imagina. Então, assim, eu coloquei isso também. Uma expectativa de vida de 20 anos. Imagina que com 20 anos a maioria da população estava morta, né? Por quê que ele fala que é de 20 anos? Ele fala pelo excesso de trabalho. Alguns africanos eram explorados para trabalhar de 12 até 16 horas por dia. Uma curiosidadezinha também que ele falou é que a cada 23 minutos morria um negro. Não, isso é um dado atual. A cada 23 minutos morre um negro no mundo. Ó, eu vou falar algumas coisas que ele falou ali. Ele falou sobre a origem do nome escravo, que vem de um dialeto chamado eslavo.
tá? Que é os escravos. Isso o Pedro, acho que chegou a abordar no trabalho, que a escravidão africana não era só da escravidão negra, também havia escravos, e começou assim a escravidão na África com os muçulmanos, então era uma escravidão no início religiosa, e depois vai haver combates dentro das tribos africanas, porque eles não têm os mesmos costumes. Ah, vocês sabem uma coisa que ele citou lá no meio do vídeo, logo quando ele acaba de falar sobre eslavos, ele fala sobre que a igreja compactuava com a escravidão. Atenção, hein? A igreja compactuava com a escravidão porque dizia que os negros mereciam ser escravos porque eles tinham o pecado original. O que é o pecado original? O que é isso que ele falou no meio do vídeo? Alguém sabe? O da maçã lá, que... O da maçã. A história da maçã, é isso mesmo. Na Bíblia fala que Deus, quando fez a teoria do criacionismo, que nós estudamos ano passado, que quando Deus fez Adão e da sua costela fez Eva, ele só deu uma ordem para esse casal: não comam da maçã proibida. E, como a origem dos povos é na África, e eles são negros, a Igreja Católica entendia na época que todos aqueles que fossem negros eram originários, foram castigados pelo pecado original de Adão e Eva, e por isso eram negros. Olha que absurdo! Qual era a mentalidade da Igreja Católica em 1400? Falar que a pessoa, por ser negra, era um castigo divino, e assim ela merecia ser escrava por causa de um pecado cometido por Adão e Eva. Era essa a mentalidade da igreja na época. E assim validaram a escravização dos povos negros. Como diziam, por exemplo, dos índios, que eles eram selvagens porque moravam no meio da selva e que os europeus iriam civilizar. Quem falou que os índios queriam ser civilizados? Quem perguntou para os africanos se eles queriam ser escravizados? Ninguém. Simplesmente pela força, os portugueses foram lá e os aprisionaram. Aí ele mostrou uma cena sobre o batismo, vocês viram? Sobre o batismo? Você é João, você é Maria, você é isso e tal, está batizando e trocando o nome desses negros. Ah, ele falou uma coisa muito importante: o número de pessoas que foram trazidas como escravos da África para o Brasil. 12 milhões de pessoas, galera. O tamanho da cidade de São Paulo. 12 milhões de pessoas foram embarcadas em navios negreiros e trazidas para o Brasil. Ele fala um outro dado ali, não sei se vocês anotaram, que de 1550 até 1850, a cada 100 pessoas que entravam no Brasil, 86 eram negros escravizados. Apenas 14 portugueses. 86, um volume muito grande de escravos chegou aqui. Aí depois ele fala sobre a expectativa de vida e encerra falando sobre o tempo de trabalho e por que esses negros morriam tão cedo. Né? Vocês têm ideia de hoje qual é a expectativa de vida de vocês? Brasileiros, nascidos em Santos ou São Vicente, que não é na região. Vocês sabem qual é a expectativa? Expectativa não é que vocês vão morrer com essa idade. Aí a sociedade tem a expectativa que vocês vivam até... Os 70 anos? Homem. 60, 70? Será? O homem... Fala aí, Pedrão. Tu ia falar? Pode falar. Chuta aí. O que você acha? Eu acho que em torno de uns 80 a 90 anos. Tá entre a resposta que foi dada anterior e a tua. Nem tanto baixo, nem tanto acima. Homens vivem menos que mulheres. Na média, né? A expectativa do homem no Brasil hoje é de 78 anos. E da mulher de 82 anos. Por quê que nós passamos de uma sociedade que tinha expectativa de 20 anos para uma de 78 para homens e 82 para mulheres? Primeiro, nós não trabalhamos mais 16 horas por dia.
Nós não ficamos mais amarrados e nem somos mais chicoteados. Nós agora temos uma variedade melhor de alimentos, temos remédios médicos e tratamentos médicos e cuidados que nos salvam. Nós temos vacina, por exemplo, que nos tira uma possibilidade enorme de doenças. Nós temos água potável, água tratada com cloro, flúor, que também é benéfico para a minha saúde. E hoje eu entendo que, por exemplo, a atividade física regular e não um atleta de alto impacto, uma caminhada meia hora por dia e tal, as pessoas se preocupam muito com a questão da alimentação. Não há mais um perigo, por exemplo, de lutas, revoluções, guerras, caçadas a animais. Hoje a gente vive numa sociedade já mais urbanizada. Tudo isso juntou para a nossa expectativa de vida hoje aumentar. Imagina que vocês vão me aturar até 78 anos. Vocês vão me encontrar pelas ruas de Santos. Vocês não vão ser mais meus alunos. A gente vai estar no meio do Gonzaga. Eu vou ver o Matheus com 50 anos, já avô, ou pai de um cara grandão. Ah, aquele velhinho que está sentado ali, tomando sorvete, foi meu professor de história. A gente vai se encontrar pela essa cidade aqui ainda. Tá bom? Vamos ver o segundo vídeo? Entenderam como é que é a jogada? Esse segundo vídeo, ele é mais curto. Ele tem 3 minutos só, 3 minutos e 30, tá bom? Eu vou aqui diminuir a tela para abrir. Então já sabem como é que a gente vai fazer a conversa depois. Vou minimizar esse vídeo. Aí eu não vou mais usar você e vou usar você. Aqui. Esse vídeo, ele tem 3 minutos e 38, só que esse cidadão, ele fala mais rápido do que os vídeos anteriores. Então, fiquem mais atentos. Cerca de 11 milhões de pessoas, entre homens e mulheres, foram trazidos da África para a América em navios negreiros. Essas pessoas, tratadas como mercadoria nesse comércio milionário, chegavam ao continente americano para serem vendidas e escravizadas por aqui. Eu sou Cássio Lagares e, relembrando esse passado horrível, o Fatos na História apresenta hoje como era a vida cruel dentro dos navios negreiros. O tráfico negreiro para o chamado Novo Mundo teve início em meados do século XV. Essa atividade altamente lucrativa começou com a expansão marítima, logo que ao conquistar a América, os colonizadores precisavam de mão de obra para trabalhar nos seus empreendimentos locais. No início, os índios foram os primeiros a serem escravizados aqui. Mas quando a Igreja Católica proibiu por vários motivos esse tipo de relação com os nativos, os negros africanos passaram a ocupar esses cargos. Foi aí que o tráfico negreiro tomou proporções gigantes, movimentando milhares de pessoas e principalmente muito dinheiro. A primeira carga de escravos saiu da África para Portugal em 1432, pelo navegador português Gil Yanes. Os navios negreiros, que também recebiam o nome de tumbeiro, eram embarcações relativamente pequenas para a quantidade de escravos que eram transportados neles. O apelido de tumbeiro começou exatamente por isso. De 20% a 40% dos escravos que vinham para a América não sobreviviam até o fim da viagem. Isso acontecia devido às péssimas condições de estadia dentro das embarcações, maus tratos, más condições de higiene e doenças por falta de alimento e vitaminas. Quando mortos, seus corpos eram jogados em alto mar sem mais cerimônias. Pouca gente sabe, mas existe uma única autobiografia escrita e publicada por um ex-escravo. Ele, quando foi capturado e vendido logo quando ainda era criança, chegou a ser transportado nos navios negreiros, desembarcando em Pernambuco, no Brasil, ainda em 1845. Anos depois, entre fugas e prisões, ele conseguiu a liberdade e publicou seu livro Biografia de Mahoma Baquaquá, ainda em 1857, na tentativa de arrecadar fundos para campanhas abolicionistas pelo mundo. Dentro das embarcações escuras e sem nenhum espaço para movimentação, os maus tratos aos escravos eram variados. Estupro de escravas, execuções, refeições feitas de rações estragadas e torturas eram um dos mais recorrentes durante as viagens. A história também conta o caso de uma escrava que, por possuir varíola, foi amarrada em uma cadeira para que não contaminasse outros escravos dentro dos navios e acabou sendo jogada em alto mar.
Nas horas da refeição, o alimento era sobra do que os tripulantes portugueses tinham comido e era jogado em cima da embarcação, ou seja, os mais fortes e rápidos conseguiam comer. Para enviar e receber navios abarrotados de escravos, os estados europeus instalaram, tanto nas colônias quanto na África, pontos de abastecimento de escravos. Na época, cada senhor de engenho era autorizado a importar até 120 escravos todos os anos da África. Esses escravos eram negociados com os senhores de engenho através de escambo, ou seja, troca por outras mercadorias como armas de fogo, tecidos e pólvora. Existiam até campanhas negreiras como a Companhia do Cabo Verde e a Companhia Geral de Comércio do Brasil, por exemplo. O tráfico negreiro só foi proibido no Brasil no século XIX, no ano de 1807. Um capítulo triste da nossa história que até hoje deixa marcas sociais. E aí, você gostou do vídeo? A gente se encontra no próximo. Tchau! Quando a gente se conheceu, quem você achou que eu ia? E aí, o que vocês acharam desse vídeo? O que tem de informação nova nele? Bem rápido. E eu consegui escrever 3 coisas. O que escrevi você... a primeira carga de escravos levada da África até Portugal. Um tumbeiro é um barco pequeno com poucos escravos. E eu descobri que um negro escreveu um livro. Publicou um livro. Eu coloquei que eles eram tratados como mercadoria, que eles comiam ração estragada, acho que ele falou, e que um escravo doente foi jogado em alto mar, para não contaminar os outros. Fala, Laís. Ele falou o nome que eles eram chamados, eu acho. É que eu não consegui entender direito. O nome de como os negros eram chamados? Nesse vídeo, não. Nesse vídeo ele fala sobre... Eu anotei também que eu achava que todos eles recebiam comida, mas eles brigam pela comida. E aí, legal essa tua fala, Reinaldo, porque aí a gente vê que é um processo de seleção. O que é um processo de seleção? Uma prova, tipo uma prova de concurso de vestibular. Todos vão passar na prova? Passa quem? Os que mais estudaram, não é isso? Os mais inteligentes. Ali é uma prova de seleção da vida. Para a vida. Os mais fortes e mais rápidos conseguiam pegar a comida. E os mais fracos não comiam. Então acontecia o quê? Morriam de fome e de doença. Então é uma seleção da vida. Não tem brincadeira ali. Ou você come ou você morre. E você comia o quê? O que era servido para eles de comida? Ração estragada. Ração estragada, porque era resto do que os portugueses na parte superior do navio comiam. O que sobrava, juntava aquela... Sabe aquele quando você acaba de almoçar, aquele resto que fica no seu prato, que às vezes você vai raspar no lixo? Todos aqueles restos eram juntados, joga farinha, joga água, faz uma papa e aquilo que era oferecido para eles comerem. Você tá... Agora para e pensa. Imagina você como escravo dentro do navio e você ter que comer isso. Eu ia morrer no primeiro dia. Você tem estômago para isso? E assim, ainda eram feitas sacanagens. Por exemplo, cuspir na comida, né? Tipo assim, é para humilhar mesmo aquele escravo. O processo, lembra que eu falei que a humilhação é um dos piores sentimentos que a pessoa pode ter? Porque quando você tem aquele escravo humilhado, no conceito de humilhação, ele fica fragilizado, ele fica sem poder de reação. E sem poder de reação, por mais que eles sejam a maioria... Você tinha falado que aí eles podem até ser 10... Pode ter 10 vezes mais pessoas, mas aí humilhado lá...
a pessoa, um grupo, ele não tem poder de reação. A pessoa fica estática, assim. É do sentimento humano, né? Ela fica triste, ela fica deprimida, ela vai se sentir derrotada, ela vai entregar os pontos. Então, não tem um movimento de revolta. Aí também citou ali, devido à má alimentação, gerava doenças. E no vídeo anterior mostrou uma embarcação e os corpos deitados. Vocês não viram ali? No vídeo anterior, os corpos deitados? Até a gente já mostrou aqui no nosso livro. Era um do lado do outro, fazendo as suas necessidades fisiológicas, um do lado do outro. E se, por exemplo, eu estou aqui amarrado, a Gabi está do meu lado, o João está do meu lado. Se eu morrer, não vão tirar meu corpo. A Gabi vai ficar amarrada comigo, morto, até chegar aqui, entendeu? Eram umas condições, assim, muito nojentas, muito... E aquele corpo em decomposição, e aquele cheiro, aquela comida estragada, óbvio. Olha o que ele fala, metade das pessoas embarcadas na África não chegam vivas aqui nas Américas. Morrem na travessia. Olha que absurdo. Essa é a condição do escravo, do que os portugueses fizeram com os africanos. E, galera, entendam, nós somos brasileiros. E nós, como brasileiros, somos uma mistura dos dois. Nós temos um pouco dessa culpa histórica pelo que fizemos com os africanos e também temos um pouco do africano e esse resgate do que fizeram conosco. Porque no nosso DNA, todos nós temos um pouco de europeu e temos um pouco de africano. Ah, professor, mas eu sou branco, meus avós são portugueses. Amiguinhos, aonde é a origem da humanidade? Qual é a primeira hominídeo, a Lucy? Nós todos somos originários de que continente? Da África. E todos nós somos seres humanos, não há diferença entre raças. Nós somos culpados pelo que a humanidade fez e somos também a vítima do que a humanidade fez. Por isso que temos que entender, ter compreensão histórica sobre esses fatos. Alguém mais fez alguma anotação curiosa? Professor, você acha que quando alguém morria, para eles não morrerem de fome, eles comiam o corpo dos outros? Não. Os africanos, entre eles, não. Não. Alguns, não, eles não comiam, eles não são antropofágicos. Os antropofágicos, vocês vão encontrar a história de antropofagia nos hominídeos aqui da América do Sul, os indígenas, tanto da América Espanhola quanto da América Portuguesa. Muitas dessas tribos faziam rituais. Porque comer uma carne humana, mesmo para eles, não é comer para matar a fome, Gabi. O comer para esses indígenas, eu sei que a tua pergunta não foi sobre indígena, mas já que eu citei, o comer para esses indígenas é um ato ritualístico para incorporar a força do outro. Então eu só como os que são guerreiros. Esses africanos não vão comer o corpo do seu irmão que está escravizado com ele. Em alguns momentos da viagem, alguns corpos que estavam apodrecendo e que estavam doentes, e aí esse último vídeo cita, né, uma escrava, que o corpo dela será arremessado no mar para não contaminar. Eles não estão preocupados em isolar ela para tratar dela. Não. É para ela não contaminar os outros. Porque quanto mais negros chegassem vivos nas Américas e aqui no Brasil, especificamente, mais poder de negociação eles tinham. No vídeo ele fala de uma operação. Eles trocavam por dinheiro, esses negros? Qual é a forma econômica que ele cita no vídeo? Escambo. Escambo. Eles vão trocar esses negros por mercadoria, por armas, por pólvora, por reabastecimento do navio, e alguns serão vendidos também. Tem dinheiro. Mas ele fala que a maioria das operações com esses negros era escambo. Uma última coisa que eu quero falar para vocês. Página 163 da apostila de vocês, eu quero que vocês façam uma seta, um asterisco, marquem aí, um mapinha que tem aí na página de vocês, 163. Eu vou dar vou dar 30 segundos para vocês abrirem aí a apostila na página. Página 163 tem um mapa.
É outra curiosidade que eu não achei em nenhum dos dois vídeos. E aí a gente encerra a nossa aula. Vamos lá? Página 163. Vocês estão vendo que aí tem um mapa de 2 continentes. Na parte laranja, a África, e na parte verde é onde está a América do Sul e a parte verde o Brasil, certo? Olhem as setas das rotas de tráfico negreiro. Nós temos aí na parte verde, no mapa, Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Tá vendo? Santos fica para cima ou para baixo do Rio de Janeiro? No mapa? Para baixo. Então faz uma bolinha para baixo do Rio de Janeiro e escreve a lápis Santos. Ok? Observem que os negros levados, olha as setas do Atlântico, os negros levados para as cidades acima, olha para mim aqui agora, ó, acima do Rio de Janeiro, eles eram escravos do litoral atlântico, ok? Escravos levados do Rio de Janeiro para baixo, além do litoral atlântico, vinha escravos do Pacífico. Desculpa, do Índico, do Oceano Índico. Olha lá. Tá vendo essa ilha que tem aqui do lado da África? Cadê o mapinha aqui, ó? Essa ilhazinha que tá aqui, ó. Essa seta vem pro Rio de Janeiro, não é? Tem uma ilha. Essa é a ilha de Madagascar. Tem até um filme, tem até uma animação. A ilha de Madagascar. Os negros que chegam na cidade de Santos, na nossa região, além de serem do litoral atlântico, eles vêm do litoral do outro lado, do leste africano, do litoral índico, tá? Então é uma outra cultura, são outros povos, são com outros costumes, outra religiosidade, há uma mistura cultural no porto aqui da nossa região, no Porto de Santos. Do rio para cima, exclusivamente escravos do litoral do Atlântico. Compreendeu isso, João? Tá com uma cara de dúvida assim? Não, mas entendeu? Do Rio de Janeiro para baixo, além de ser do litoral atlântico, vem do outro lado. Olha a seta. A última seta que mostra, vem lá do outro lado, lá do lado da ilha de Madagascar. Tudo bem? Viu aí? Compreendeu? Essa é a última curiosidade do dia. Esse capítulo, nós não vamos trabalhar o conceito de textos, porque tudo isso que está aqui, vocês já trabalharam no trabalho, nós já falamos ano passado, estamos revisando na aula de hoje. Na segunda-feira, vocês já vão estar descansados, tranquilão? Vão estar mais animados? O Reinaldo vai estar até sorrindo na aula de segunda-feira conosco. Não faltem na aula de segunda-feira. Nós temos uma atividade que vai ter que ser postada lá no Class App para compor as notas bimestrais, que é da página 171. São 6 perguntas que nós iremos fazer durante a aula. São 2 aulas. Primeira aula, eu vou dar uma orientação, vocês vão responder as perguntas, vai ser a primeira aula. Na segunda aula, a gente volta, faz a correção com participação oral de vocês. Aí eu vou chamar um por um para responder. Um responde, então, por exemplo, eu chamei o Reinaldo, ele respondeu. A Gabi vai rebater, ou vai questionar, ou vai afirmar. Não, está correto, não está errado, eu fiz diferente, fiz assim. E aí depois eu chamo o João para dar a resposta e o Reinaldo para questionar o João. E assim nós vamos fazer a nossa atividade de correção oral na segunda aula. Tudo bem? Então, por favor, se organizem para não faltar na aula de segunda-feira. Um beijo e um abraço para vocês. Até segunda. Tchau.